E se estamos falando de sistema endócrino, protagonista do sistema endócrino são as glândulas endócrinas. Glândulas localizadas pelo corpo inteiro que secretam hormônios no sangue. Mas o curioso é que logo quando eu começo a falar de sistema endócrino com vocês, o primeiro cara que eu vou falar já começa com uma observação, né? Em vez de ser indicado como glândula em si. É o hipotálamo. Por que o hipotálamo começa com essa observação? Porque ele não é uma glândula endócrina? Não, não é. Ele é uma região do sistema nervoso central, responsável por comandar a sua homeostase, o equilíbrio do seu corpo, a sua pressão arterial, a sua temperatura, a sua quantidade de água no organismo. Então ele está responsável por coordenar você de maneira integrada com o sistema nervoso. Porém, também produz hormônios. Por isso que o hipotálamo é chamado de uma estrutura neurosecretora. Faz parte do sistema nervoso, trabalha com impulsos, com sinapses, etc., mas também produz hormônios, que ajudam a coordenar o seu funcionamento. O curioso é que os hormônios fabricados pelo hipotálamo não são secretados por ele. Ele produz hormônios, armazena para depois ser secretado em uma outra glândula, que fica próxima a ele. Essa glândula se chama hipófise. Na região posterior da hipófise, os hormônios de hipotálamo ficam armazenados. Eu vou relembrar disso daqui a pouquinho quando falar de hipófise, tá? Mas o hipotálamo produz hormônios que são passados à hipófise e da hipófise chega no sangue, coordenando o corpo como tem que fazer. Tá legal? Faz parte do sistema nervoso central, mas é uma glândula neurosecretora. Faz parte do sistema nervoso, produzindo hormônios mesmo assim. O primeiro dos hormônios fabricados pelo hipotálamo chama-se ADH. É uma sigla em inglês que significa hormônio antidiurético ou vasopressina. O hormônio antidiurético é um hormônio que trabalha para reter água no seu organismo. Na verdade, ele tem uma relação inversamente proporcional ao seu volume urinário, ao quanto você faz xixi. Quando você tem o ADH alto no sangue, você vai fazer pouco xixi. Por quê? Porque ele vai trabalhar nos seus rins, fazendo que você produza ou expresse um gene que libera uma proteína chamada de aquaporina. A aquaporina permite a reabsorção de água dos rins para o sangue, dos néfrons renais para o sangue. Com essa devolução de água, você tem um menor volume urinário. Então o ADH economiza água para você. Por isso que ele é um hormônio chamado de antidiurético. Uma substância diurética faz você urinar mais. O hormônio antidiurético faz você urinar menos, retendo água no seu organismo. Então o ADH ou vasopressina tem como função estimular a reabsorção de água nos rins. Não gosto muito de apagar com o dedo não, mas aqui, ó. Reabsorção de água nos rins. Com a produção da aquaporina, você aumenta a reabsorção de água e seu volume urinário vai diminuir. Beleza? Essa é a função do ADH. É estimular em dias quentes, onde você já está suando muito. Quando você está com um processo, por exemplo, de diarreia ou vômitos, perdendo água, aí você secreta ADH para reabsorver água e diminuir sua perda. Se você já está perdendo suando, vomitando ou tendo diarreia, não tem por que urinar muito ou em grande volume, perdendo mais água e desidratando. Beleza? Uma curiosidade importante desse cara aqui é que a carência dele causa uma doença de nome famoso. A carência do ADH causa uma doença chamada de diabetes. Mas quando a gente ouve falar de diabetes, a gente está sempre ligado com glicose, né? Glicemia, quanto de glicose tem no sangue, e nesse caso não tem nada a ver com isso. O problema da carência do ADH, quando a pessoa não tem o ADH sendo fabricado, é que não tem reabsorção de água eficiente. Então acaba urinando demais, perdendo muita água. E essa perda excessiva de água causa desidratação. A diabetes, nesse caso, não é diabetes mellitus, que é aquela que a gente conhece por carência de insulina ou por problemas no funcionamento dela. Essa diabetes ganha um nome diferenciado. Ela é chamada de diabetes insípidos. E tem como principal problema o aumento do volume urinário. Você vai urinar mais, desidratando mais facilmente. Já vai ter liberação de glicose da urina também? Não, não vai ter. A glicosúria, a liberação de glicose da urina, não é característica, não é sintoma da diabetes insípidos.
na insípidos, perdas de água excessiva. Legal? Segundo hormônio até bem famoso, é a ocitocina. A ocitocina também é produzida pelo hipotálamo, colocada na hipófise para ser secretada, e é famosa porque tem várias funções importantes. Por exemplo, a ocitocina é liberada pela mulher para ter as contrações uterinas do parto. Quando o bebê já está lá com seus 9 meses, com as suas 40 semanas, 42, 44, ele já está querendo sair de qualquer forma, a mãe libera a ocitocina para a circulação, que vai estimular o miométrio a sofrer contrações para expulsar o bebê de dentro do útero e ter o nascimento. Então ele é importantíssimo para o parto acontecer. Inclusive, as altas taxas dele acabam ajudando depois a diminuir as hemorragias pós-parto. Além de ajudar na contração, diminui a hemorragia pós-parto. Outra função dele importante é estimular a produção de um hormônio fabricado pela hipófise, chamado de prolactina. A prolactina é um hormônio que estimula a produção do leite materno pelas glândulas mamárias. E a mãe libera a prolactina quando a ocitocina está alta. Então, a ocitocina alta que estimulou no parto acaba estimulando também a produção da prolactina. A produção da prolactina diretamente ligada às taxas altas de ocitocina. Gente, assim, a ocitocina é um hormônio muito ligado a sentimentos fortes da gente. Então, muita gente chama ela de hormônio das emoções. E, na verdade, algumas emoções, alguns sentimentos estão muito ligados a ele também. Por exemplo, o apego que existe da mãe pelo filho, a empatia, aquele amor enorme de uma mãe pelo filho, está muito ligado às altas dosagens de ocitocina liberadas no trabalho de parto. Além disso, aí não precisa ser do trabalho de parto, ele está muito ligado também ao prazer. Então, é um hormônio que lida muito com os nossos sentimentos. A ocitocina é um hormônio bastante importante para a gente. Tá legal? Terceira família de hormônios produzidos pelo hipotálamo, os hormônios reguladores. Como o nome está dizendo, eles regulam o funcionamento de alguém. Na verdade, eles regulam o funcionamento de outras glândulas. E uma das glândulas mais reguladas pelo hipotálamo nesse processo é a principal glândula de comando do nosso corpo, a chamada hipófise. Hipófise e hipotálamo estão muito próximas numa região do nosso encéfalo. Se você pegasse sua depressão nasofrontal e fosse até atrás de seus olhos um pouquinho mais, chegaria na região onde está a hipófise, que é o tamanho de um grão de ervilha, e o hipotálamo, que é de um tamanho menor ainda, um pontinho só. Esses caras são super interligados. E aí o hipotálamo acaba ajudando na coordenação feita pela hipófise. Como? Regulando ele. Vou te dar um exemplo. Você está um dia frio, um frio intenso. A pele percebe que está frio e avisa o seu hipotálamo. O que o hipotálamo faz? Repassa a informação à hipófise a partir de um hormônio, o TRH. As siglas dos hormônios costumam ser em inglês, tá? E TRH significa hormônio regulador da tireotrofina. O que é tireotrofina? É um hormônio fabricado pela hipófise que vai regular uma glândula localizada no nosso pescoço. É a glândula tireoide. Graças à ação da tireotrofina, também conhecida como TSH, sigla em inglês para hormônio estimulante da tireoide, graças à ação da tireotrofina, a tireoide é estimulada e libera os hormônios dela. Falaremos deles com mais calma quando falarmos de tireoide, tá? Mas esses hormônios, o T3 e o T4, são hormônios que vão estimular o nosso fígado a aumentar a velocidade metabólica dele. O fígado vai começar a oxidar, quebrar gordura, para gerar, sabe o que para você? Para gerar calor. Então, aumento de velocidade metabólica do fígado estimulado pelos hormônios da glândula tireoide, que só foram produzidos porque a hipófise liberou o hormônio estimulante da tireoide, a tireotrofina. Só que a hipófise só liberou o TSH porque um hormônio regulador, o hormônio regulador da tireotrofina,
foi produzido pelo hipotálamo e liberado na circulação. Com o calor, o frio é combatido, acaba todo o efeito que existe aí no meio. Então você libera hormônios reguladores pelo seu hipotálamo, que se comunicam com a sua hipófise, e aí a partir da comunicação com a hipófise, o corpo vai ser estimulado ou inibido a alguma ação. Legal? Então o hipotálamo, a primeira estrutura importante, antes de a gente falar de todas as glândulas que fazem parte do sistema endócrino, beleza? Para quem vai tirar print, tá aí o momento.